Pessoal, eu já fiz o review então desse livro que eu gosto bastante, Identidade Cultural na Pós-Modernidade, de Stuart Hall. Eu queria então falar hoje sobre um tema que ele aborda, que é o conceito de sujeito do iluminismo, sujeito sociológico e sujeito pós-moderno. Isso é muito interessante para quem está interessado nas aulas de Foucault. O canal fala muito de Foucault, então quem acompanha é bastante importante a gente entender esse conceito. Mas para quem está interessado no mundo, no presente, na política, na ética, na cultura, nas artes, tudo que a gente quiser entender, a compreensão desses três tipos de sujeito, com certeza é uma das ferramentas filosóficas mais importantes que a gente pode ter para o presente. Então, pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, deixar o comentário do engajamento e quando tiver um vídeo que você gostar bastante, compartilhar na sua timeline. E vamos falar um pouquinho então desses três tipos de sujeito. Vamos citar o sujeito do iluminismo. Concepção de uma pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades da razão, da consciência e ação, cujo centro consistia um núcleo interior que emergia a primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo, contínuo ou idêntico a ele ao longo da existência do indivíduo. O Stuart Hall vai chamar isso de concepção individualista do eu. A ideia de que você possui uma essência. Então, se você é uma pessoa boa, você nasceu uma pessoa boa. Se você é uma pessoa ruim, você nasceu uma pessoa ruim. Vamos deixar de lado questões de psicopata, etc, né? Vamos entender o eu. Vamos entender o eu unificado. Você já nasceu com esse eu. Ele não é uma construção. Você já nasceu. Você só precisa desabrochar. Para isso, você vai ter a sua infância e etc. Você possui uma razão, você escolhe a partir dessa razão, você é um indivíduo autônomo, você, enquanto indivíduo, tem os seus gostos, você tem os seus desejos, vocês têm as suas crenças, elas lhe pertencem, elas são o fruto da sua autonomia, da sua razão, da sua consciência, do seu ego. Essa é a concepção iluminista de eu, tá? O iluminismo pensava, tinha essa noção de razão e acreditava que o ser humano era basicamente isso. Claro que existe uma hipersimplificação nessa descrição, como vai existir em toda descrição que a gente for fazer em alguns poucos minutos, sem, né, um grande aprofundamento no contexto, né? Quando a gente fala de iluminismo, a gente está falando de aí inúmeros autores, alguns se destacam, mas enfim, muitas maneiras. O próprio Stuart Hall mostra como não é tão simples assim, como ele faz simplificações para fins didáticos, e aqui também está acontecendo mesmo. Vamos falar então, pensar então a partir desse sujeito do iluminismo, pensar no sujeito sociológico. Vamos lá, mais uma citação, né? Uma folhinha aqui. Refletia a complexidade do mundo moderno e a consciência de que esse núcleo interior do sujeito não era autônomo e autossuficiente, mas era formado na relação com outras pessoas importantes para ele, que mediavam para o sujeito os valores, sentidos e símbolos, a cultura dos mundos que ele habitava, concepção interativa do eu, segundo Stuart Hall. Então, olha só, você já não tem mais os seus valores, você talvez até tem, né, uma parcela de autonomia, uma parcela de autodomínio, mas olha só, pensa assim, você é cristão, né, mas olha, você nasceu numa família cristã, muito provavelmente, né? Ou você não é cristão, você é ateu, mas você surgiu num contexto onde você teve contato com outros ateus, com pensamento ateísta, enfim, você tem uma série de valores que são da sua sociedade. Se você vê uma pessoa nua na rua, você pode ficar chocado, mas se você fosse um índio, você não ficaria, né? Então, vai surgir a sociologia, que vai entender as inúmeras nuances, né? Então, a sociologia é algo que vai surgir a partir do iluminismo, tá? Às vezes dá a impressão de que essas ciências, né, sociologia, psicologia, antropologia, existem há séculos, mas na verdade são bastante novas. Então começa a surgir essa consciência, não só com a sociologia, né, mas a própria antropologia, a própria psicologia também ajudam. Começa a surgir essa consciência de que na verdade nós não somos autossuficientes, nós não somos um núcleo de razão independente, individualista, nós somos frutos do nosso meio. O que Stuart Hall vai dizer é que essa concepção sociológica ela ainda mantém a ideia de um eu real, de um eu que
existe, eu sou eu sou formado nesse meio, eu sou influenciado pelo esse meio, mas eu ainda resguardo essa individualidade. É uma concepção interativa, mas é uma individualidade interagindo com o meio. Existe o eu que é interior e existe o fora, existe o meio que é exterior. É uma relação, é uma interdependência entre o eu e o meio, esse reconhecimento da interdependência, mas ainda assim as coisas estão bastante separadas. O eu do iluminismo, ele de certa forma ele ainda existe, mas não da mesma maneira que então sociologicamente vai se dizer até ingênua de eu. O iluminismo, né? Esse eu, ele tá em interação direta e os valores dele são uma interação de si para com o meio, né? Onde você resguarda a sua autonomia, você resguarda o próprio conceito de ego como algo unificado ainda. E por último, né, a concepção de sujeito pós-moderno, conceitualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade é definida historicamente e não biologicamente. Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções. Se sentimos que temos uma identidade unificada desde o nascimento até a morte, é apenas porque construímos uma cômoda história sobre nós mesmos, ou uma confortadora narrativa do eu. Vamos pegar o próprio conceito de inconsciente de Freud. Vamos lembrar que Jung, na sua biografia Memórias, Sonhos e Reflexões, autobiografia então, ele vai falar de si, de um eu, e vai falar de um outro eu que existe dentro dele. Enfim, a ideia de que nós não somos um eu centrado, nós somos contraditórios em nós mesmos, nós possuímos a habilidade de ter uma série de crenças, uma série de desejos, uma série de visões de mundo extremamente contraditórias e que não existe um eu unificado. Na verdade, a ideia de um eu unificado já é uma narrativa que já é socialmente construída. Biologicamente, nós podemos fluir de acordo com as nossas inúmeras possibilidades de existência. Nós somos seres que temos uma existência biológica, mas essa biologia ela não é sólida, ela não é estanque, ela não se dá em termos de um eu, de um ego coerente, unificado, ainda que seja influenciado pelas relações e pelas inter-relações com os outros. A sua identidade não é necessariamente a mesma desde o nascimento até a sua morte. Você precisa fazer um grande esforço de narrar você mesmo, de dar sentido à sua vida, de dar sentido aos acontecimentos, às escolhas que você fez, para que você entenda que a sua identidade é um elo contínuo e isso já é uma prática cultural. O sujeito pós-moderno, ele é descentralizado. Ele não é um sujeito essencialmente racional, ele, pelo menos não a razão do iluminismo, né? Ele é passível de inúmeras racionalidades que inclusive podem contrastar uma com as outras, e se você começar a olhar para as pessoas e para as crenças que elas têm, talvez isso comece a fazer mais sentido se você se abrir um pouco para pensar no indivíduo, no sujeito, como algo descentrado, como algo que está fazendo um enorme esforço para dar coerência a si mesmo, uma coerência que ela não vem naturalmente, mas ela precisa de narrativas, ela precisa de uma série de relações de poder. Isso vai ajudar a gente a entender melhor então essas três concepções de eu, entender que então as três continuam existindo, né? Existem pessoas que mantêm a crença no eu do iluminismo, pessoas que mantêm a crença no eu sociológico, pessoas que possuem a crença no eu pós-moderno, e eu espero que isso tenha ajudado. Quem gostou então daquele like, quem não gostou dá o dislike, quem gostou compartilha com um amigo, quem não gostou compartilha com o inimigo, se inscreve no canal e toda aquela coisa, e vamos que vamos, gente.